Bom dia, quero ler uma palavra com você que se encontra em Salmos, capítulo 90, versículo 12, que diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Nós sabemos que na nossa vida os dias eles são diferentes, né? Cada dia existem os dias de nós planejarmos, o dia de nós executarmos, o dia em que alcançamos o objetivo, o dia que comemoramos que alcançamos os objetivos, os dias em que estamos tristes, os dias em que estamos alegres, motivados, os dias em que precisamos de uma palavra amiga para nos fortalecer, o dia em que não queremos conversar com ninguém. Então, a nossa vida ela é feita de dias, de fases, né, de momentos. E aqui em Salmos 90, o Salmos escrito por Moisés, ele diz: Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensine-nos a contar os nossos dias, os dias em que nós vivemos, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, o nosso coração, a nossa vida, nós não nos tornamos sábios através das experiências dos outros, né? Nós nos tornamos sábios e experientes através daquilo que nós vivemos, através dos dias em que nós enfrentamos. E a maneira como nós enfrentamos aquilo é que nos fortalece, é que nos torna quem somos. Aquilo que nós vivemos até hoje, aquilo que nós enfrentamos, que nós vencemos, às vezes perdemos, mas foram perdas necessárias. Tudo isso tornou a pessoa que somos hoje. E como é bom, né, olhar para trás e ver e agradecer a Deus por aquilo que passamos, por aquilo que não deu certo, mas que foi bom que não deu certo. Porque hoje eu sei o que Deus quer para minha vida. Hoje eu sei quais são os planos dele para minha vida e eu não quero sair desses planos. Mas nem sempre foi assim. A gente almeja, às vezes a gente faz sonhos, faz projetos, almeja coisas que somente vão nos beneficiar, coisas grandiosas para nós, mas que não é a vontade de Deus. Então nós precisamos aprender a contar os nossos dias e alcançar sabedoria e alcançar os planos de Deus para nossa vida, os projetos que Deus tem para nossa vida. E é bíblico e nós sabemos que a promessa tem processo. Moisés, ele nasceu sob um decreto do rei, né, do faraó do Egito, em que os meninos deveriam todos ser mortos. Então Moisés não escaparia disso. Moisés seria morto pelo faraó se ele fosse descoberto. Mas Moisés nasceu em um lar onde seus pais, eles eram orientados por Deus e eles ouviam a voz de Deus. Joquebede era sensível à voz de Deus, sensível aos planos de Deus, e ela entendeu que ela deveria salvar Moisés. Então, guiada, né, por Deus, ela teve aquele plano em que ela pegou o cesto, ela fechou o cesto em que não pudesse entrar água, botou o bebê Moisés dentro do cesto e largou nas águas do rio Nilo no momento em que a princesa se banhava com suas damas. Tudo isso não foi ideia de Joquebede. Joquebede foi sensível ao plano de Deus, ela estava no lugar certo, na hora certa, porque Deus a orientou a fazer isso. Então ela colocou Moisés no cesto, colocou no rio Nilo, as águas o levaram até a princesa. E a princesa, quando viu, o amou e o aceitou como seu filho, como sendo algo vindo para ela, mas ela estava sendo um instrumento, né, de Deus naquele momento para salvar o menino Moisés e para depois ele se tornar o líder do povo de Israel. Então, Joquebede foi sensível à voz de Deus, ela entendeu que precisava fazer algo e a decisão dela mudou o destino de uma nação. A decisão de Joquebede de desafiar aquela ordem de Faraó, de enfrentar, né, a situação, de não se acomodar, de ir comprar o cesto, fechar o cesto, preparar tudo e colocar o cesto no rio Nilo, fez com que
Moisés tivesse a oportunidade de viver as promessas, né? Moisés passou por um processo, ele foi criado lá por Faraó, né? no palácio, pela filha do Faraó, e depois ele teve, então, que ele conheceu a sua história, ele teve que fugir do Egito, ele viveu algum tempo longe, em Midian, mas quando chegou o momento em que Moisés estava pronto para viver a promessa de Deus, em que o processo se encerrava e a partir dali ele passava a viver algo novo na sua vida. Então Deus o chama, aparece para ele no meio da sarça e lhe dá as ordens necessárias. E o mais lindo é que Moisés entende a vontade de Deus. Ele larga, né, a sua família entende, e ele vai até o povo no Egito. E lá ele passa então a viver as promessas de Deus para sua vida. Então ele viveu os dias necessários para que o coração dele alcançasse a sabedoria, né? Depois de tudo isso que ele escreve esse salmo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Mas ele já estava, né, vivendo os planos de Deus, ele já tinha alcançado a sabedoria necessária diante do que Deus tinha para ele. E Moisés, então, lidera o povo, né, orienta o povo, lidera o povo para o deserto, a caminho da terra prometida. E a história de Moisés, ela é maravilhosa, ela é inspiradora, ela é motivadora, porque Moisés, ele tinha todas as chances, né, primeiro para não viver, mas graças a uma mãe sensível à voz de Deus, ele teve a oportunidade, né? Deus a orientou e tudo deu certo. Moisés viveu no palácio, aprendeu as leis, aprendeu tudo que ele não teria aprendido se ele tivesse sido criado lá no meio do povo, né? Ele foi um homem culto, um homem inteligente, porque ele viveu no palácio, ele teve acesso a tudo de bom e de melhor, tudo dentro dos planos de Deus para a vida dele. E depois ele foi, então, o líder, o guerreiro, né, que treinou o povo de Israel para batalhar, pois eles precisavam batalhar depois no exército para sobreviverem. Então, tudo planejado por Deus. Moisés viveu todo o projeto, todo o processo para a promessa. E depois ele liderou o povo com sabedoria e graça diante da vontade de Deus. A história de Moisés, ela nos mostra que a promessa, ela é verdadeira, nós devemos confiar na promessa, mas que para alcançarmos a promessa, nós precisamos passar por um processo, né? Existem alguns hinos que dizem que quem tem promessa não pode morrer. Morre sim, se tu não estiver buscando a promessa. Se tu não estiver no centro da vontade de Deus, disposto a viver o processo que chega à promessa, morre sim, não se engane. Deus, ele é um Deus de promessas, ele é um Deus fiel, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta achar que tu vai viver a vida do jeito que tu quer, que tu não vai pagar preço, que tu não vai se sujeitar, que não vai estar no centro da vontade de Deus, que não vai morrer porque Deus te fez uma promessa. Não, Deus é fiel, mas ele também quer fidelidade. Se você não estiver na vontade dele, disposto a cumprir o processo que te leva à promessa, a promessa é retirada. Deus, ele é um pai que abençoa, que ama, que cuida, mas ele é um pai que também repreende e que também está sujeito a retirar a promessa. Existem muitas histórias na Bíblia de que não alcançaram aquilo que deveriam ter alcançado por ter saído do centro da sua vontade. Davi foi um homem que era segundo o coração de Deus e que depois ele foi repreendido algumas vezes, mas Davi tinha um coração humilde, ele se arrependia e ele clamava a Deus por misericórdia. Mas em vários momentos ele foi repreendido. Então não se engane, não pense que se você tem uma promessa de Deus, você não precisa estar na igreja, não precisa congregar, não precisa orar, não precisa se preparar, pode fazer tudo segundo a sua vontade, que no tempo certo de Deus as coisas vão acontecer. Não, você precisa estar no preparo,
Você precisa estar na vontade de Deus. Precisa querer a vontade de Deus para sua vida. A vontade de Deus se cumpre na sua vida se você estiver buscando a vontade dele, estiver orando, obedecendo a palavra de Deus, entendendo os propósitos de Deus para sua vida. Então, aproveite este período que estamos vivendo de quarentena, alguns não estão trabalhando, estão em casa, né, dia, noite, e às vezes não acham atividades para fazer durante o dia, durante a noite, se dorme de dia, de noite, não sabe o que fazer. Busque aprender mais a palavra de Deus. Leia, busque interpretação de joelhos dobrados, peça a Deus revelação, porque a palavra revelada de Deus, ela é maravilhosa. Quando às vezes você lê 15 vezes o mesmo capítulo, o mesmo livro da Bíblia, mas quando você ora e pede revelação de Deus e vai ler de novo, é completamente diferente, porque a palavra de Deus revelada, ela é maravilhosa e ela se revela a cada dia para nós. Às vezes estamos passando por algum momento e lemos aquele versículo e entendemos de uma forma. Depois estamos em outro momento e lemos o mesmo versículo e ele se revela de forma diferente, porque a palavra de Deus, ela se revela a cada dia. Então, busque a vontade de Deus, ore, leia a palavra de Deus, não deixe de buscar a face de Deus, de estar com a sua vida espiritual em dia, porque nós não sabemos o futuro, como vai ser. Se ficarmos tanto tempo sem igreja, sem podermos ir na igreja, existem pessoas que talvez não vão resistir, que talvez vão se acostumar a ficar sem ir na igreja. Mas não aceite isso, não deixe que essa batalha venha para mexer com a sua vida espiritual. Faça o seu culto doméstico, busque a Deus no seu quarto, no seu secreto com Deus, porque Ele se revela a nós aonde estivermos. Basta que o nosso coração esteja voltado e sensível para ouvir a sua voz. Faça diferente, estamos vivendo um período diferente, então faça a diferença. Busque a vontade de Deus em todos os dias e em todos os momentos, para que depois você possa aprender e alcançar sabedoria diante daquilo que você viveu neste período. Porque o período em que estamos no deserto da nossa vida, em que estamos no processo, é o período onde nós mais aprendemos. E depois temos lições para extrair deste período. Então, se você está com dificuldade de sentir a presença de Deus na sua casa, faça um propósito com Deus de orar mais, de buscar mais a face dele, de deixar de lado algumas outras coisas e buscar mais a vontade de Deus, de orar mais. Talvez você não saiba, minha oração ela é de 15 minutos, eu não consigo orar mais, mas fique na presença de Deus. Diga que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que você o ama, que você quer a vontade dEle. Porque Deus recebe ao seu coração quebrantado na sua presença. Deus precisa entender que você o ama e que você quer a sua vontade, quer a vontade dEle para a sua vida. Então busque a Deus de todo o seu coração, quebrante o seu coração na presença de Deus e Ele certamente ouvirá e atenderá a sua oração. Desejo a todos um ótimo domingo e não esqueça, aproveite este período de quarentena para orar mais, para buscar a face de Deus. Vamos fazer a diferença nesse período diferente e que estamos vivendo. Que Deus abençoe você. Um abraço.